Edgar Serrano, que está aqui comigo, é o presidente do CEPRORGS, os senhores que me acompanham já o conhecem, lidera essa entidade importante junto aos seus pares, a diretoria, né, do Sindicato das Empresas de TI do Rio Grande do Sul, e que tem, dentre os carros-chefes aí, não é apenas um, tem outros, mas um deles é o Mesas TI. É esse evento onde é possível discutir o mercado, traçar estratégias, né, vislumbrar cenários do teu setor, da economia como um todo, mas sempre linkado com a TI. Hoje, nesse Mesas TI, aqui no Deville, não é diferente. Prazer te encontrar, Serrano. Prazer, Diego, com satisfação. Hoje a casa vai estar cheia de novo, são praticamente 200 pessoas, chegamos no limite do hotel, entre empresários de TI, executivos de TI, CIOs. Aqui a gente cria uma cadeia virtuosa dos que compram e dos que vendem TI, que esse é o objetivo para que se possa fazer negócio. O nosso primeiro evento, em março, falava das perspectivas econômicas para o Brasil e ajustes que teríamos. Hoje, o título, o tema da palestra é antes da TI, a estratégia. E é o que vai precisar, um ano difícil como esse, muita estratégia para as empresas venderem. Estavam até me perguntando antes, qual o desafio de vender se as pessoas não querem investir em questões que podem não dar resultado bom? Justamente é conseguir mostrar o ROI disso, qual é o retorno de investimento de cada projeto. Na ocasião, em março, nós tínhamos a lei de desoneração que já estava tramitando no Congresso. Agora nós temos mais uma, a lei de terceirização das empresas, que tem sido um grande desafio para o nosso setor. Veja que a lei de terceirizações, ela não permite que hoje, atualmente, uma empresa de software contrate outra empresa de software porque são atividades fins. Que atraso, Tia, que atraso. O que ocorre é o seguinte, vamos imaginar, uma empresa desenvolvedora de software, ela não pode contratar uma empresa testadora de software, porque tudo é software. Ainda que quem trabalhe com software saiba que software existe das mais variadas especificidades, isso não pode acontecer. E aí onde é que entrava? Na CLT. Mas por quê? A CLT, por exemplo, não permite que tu tenha um celular corporativo e vá para casa, porque se tu usar, tu pode estar usando a serviço. Ela não permite que tu leia os teus e-mails. Se tu ler um e-mail particular, mas um e-mail corporativo no fim de semana, tu fez ou não fez hora extra? É difícil. Se dois colegas da mesma empresa usando aquele e-mail mandam um para o outro, foi a trabalho ou não foi? Esse tipo de situação mostra que a nossa legislação ela tem 85 anos. Em 1930, Lindolfo Collor era Vargas. E que ele fez, em 1930, ele quis modernizar, porque a lei anterior era de 13 de maio de 1888, Lei Áurea, abolição da escravatura. É nestas raízes que a TI, que vanguarda do mundo, que próximo século já é este século, e este milênio será do conhecimento, do capital intelectual, ele está alicerçado em proteger a escravidão. Então, no nosso setor especificamente, ele impede que se crie a cadeia virtuosa de TI. Então, sonhar com o Vale do Silício, sonhar com startups desenvolvendo economias criativas que geram milhões em renda, é muito difícil. Em riqueza, em retorno tributário, todo mundo ganha. Sim. Por quê? Porque também no nosso setor, o que está nos regindo, as leis que nos estruturam, elas são para evitar o trabalho escravo. Ora, o trabalho escravo era a força bruta, hoje é o trabalho intelectual, a força, a relação capital e trabalho, hoje é capital, com capital intelectual, e o capital intelectual, ele sendo muito bom, ele sai da empresa e transforma num verdadeiro império as startups. E o Brasil, por que não tem mais startups? Por esses entraves. Então eu não posso falar pelos outros setores, mas por TI, seria muito importante que isso avançasse. E é uma das questões que hoje a gente não vai abordar necessariamente isso, mas é um dos entraves. Que estratégia adotar para crescer com leis tão antigas, para coisas tão novas? Essa é a dificuldade. Claro. Eu acho, viu, Serrano, eu digo sempre isso nos meus passos, o seguinte, há duas frentes que eu acho que a sociedade, os trabalhadores, os empreendedores têm que agir, duas frentes. Uma delas é o seguinte, a frente política. Não adianta, tem que trabalhar para mudar essas legislações todas aí, para modernizá-las. É evidente que uma lei de 80 anos precisa ser modernizada. Isso não significa que você vai estar fragilizando a relação ou prejudicando uma das partes. Pelo contrário, é modernização, né? Imagina se até hoje, né, nós entrássemos num avião para fazer uma viagem para a Europa ou para os Estados Unidos e tivéssemos que fumar junto com quem fumava. Pois é, uma outra analogia, imagina como a nossa lei ela é moderna para 1888, vamos pensar assim, os carros de 1930 seriam esses até hoje. E aí diriam assim, por que os pilotos brasileiros vão tão mal numa corrida? Mas já pensou?
O brasileiro com carrinho ainda, com rodinha, carro de madeira, e nós temos que competir com os outros com carro de Fórmula 1. É assim, a nossa legislação transforma o ambiente do empreendedor brasileiro num ambiente muito antigo. Então tu pega um carro de 85 anos e coloca lá na pista, no GP da França de Fórmula 1 e diz, pô, o brasileiro é um mau piloto, mas é evidente que não. E o nosso setor, ele é globalizado. Os clientes se acham que nós não estamos trabalhando adequadamente por esses entraves, contratam de outra parte do mundo. Claro. A competição afeta pela velocidade da internet. Então, eu sempre uso, assim, um dos exemplos que eu uso é esse do cigarro, porque houve um tempo, não só aqui como no mundo, que fumar era bonito, era moderno, era permitido, era sinônimo de status. Isso teve que ser revisado, porque a sociedade evoluiu. Nós temos que evoluir também muitas das regras que nos impedem de sermos mais fortes, melhores, mais ricos, no sentido de que a população possa ganhar mais, né? Uma economia saudável é mais dinheiro no bolso das pessoas. Então, uma das frentes é a coisa política. A outra frente é trabalho mesmo, arregaçar as mangas e empreender mais, trabalhar mais, apesar de todos os pesares, né? De todos os entraves. É verdade. Hoje os avanços em todos os setores, mas posso falar por TI, a questão ideológica é o grande problema. E isso é que não avança essas leis que são importantes, né? Tem uma ideologia muito grande por trás e também toda uma estrutura que já está alicerçada nisso. Muitas pessoas vão ter que pensar de novo, vão ter que estudar um novo modelo. Tem pessoas que ganham dinheiro com essa estrutura. Essa é a questão que não se muda. Em outros países existe uma regra para trabalhos mais braçais, e existe no Brasil o trabalho com a força bruta. Mas o capital intelectual ele precisa de regras compatíveis com o capital intelectual. Essa é a grande diferença. Hoje, senta na frente de um computador, desde o estagiário de programação, o presidente da empresa. O que ele tem? Uma cadeira, uma mesa e um notebook. E todos estão com ar-condicionado. Esse é o padrão. Não tem a dizer, a mesa do presidente da empresa talvez seja um pouco maior. Pode ser, tem a cadeira, mas é isso, não muda. Agora, antigamente não, estava a pessoa numa mina de carvão, a quilômetros abaixo da terra, sofrendo, e o dono da empresa estava lá fora. No capital intelectual é assim. E outra, se a pessoa perde um mineiro, um só, não tem problema. Agora, se tu perder uma cabeça pensante, pode colocar toda a estratégia de uma empresa em jogo. Tem algumas empresas de tecnologia e até empresas de mídia, de informação, nos Estados Unidos, sobretudo na Califórnia, que se você entra, e tu já estivesse lá várias vezes, né? Se você entra, você vê que é o seguinte, por exemplo, não tem mesa, não tem cadeira, as pessoas trabalham com notebook no colo em cima de puffs. Como achar mais confortável. Se o cara quiser uma mesa, ele vai ter uma mesa, mas se ele quiser num puff, a empresa vai deixar ele na sala dos puffs, escrevendo e tal. Isso não pode. Não! Se tu botar ele no puff, aí alguém vai chegar e vai impedir, porque se ele tiver algum problema qualquer, foi a empresa que é culpada, tal. É falta de liberdade. Se a pessoa quiser trabalhar em casa, porque se acha mais produtivo, vai ser dito que ele fez 8 horas de trabalho e 16 horas extras. Não pode. Então é muito difícil isso no Brasil. Por quê? Porque a lei é de 85 anos. Se ela fosse agora revisada, isso não significa que todos os setores tenham que ser igual a TI. Não é que nós queremos privilégios, mas é que tem que ter, para questões diferentes, tu não pode ter a mesma lei, tu nunca vai conseguir. Então hoje a gente nivela por baixo como se fosse trabalho braçal, trabalho moderno, para se for comparar com os escravos. Aí é que fica difícil na TI. E essa é a questão e que ninguém para pensar, e os exemplos que usam sempre são outros. No nosso setor vão dizer, porque é o serviço de vigilância, porque é o serviço... Mas nós estamos falando de TI. Essa é a questão. Ô Serrano, vocês estão fazendo aí já há bastante tempo um belo trabalho à frente do CEPRORGS. Quais são os planos, as metas? Olha, esse ano a gente segue com bastante empenho na questão da lei de terceirizações e da exoneração da folha. Estará conosco hoje aqui o presidente da FENAINFO, que representa 100 mil empresas em todo o Brasil, que o nosso objetivo é que as empresas nacionais sigam pagando os 2% e as empresas que estavam isentas de pagar a Previdência Social passem a pagar os 20% sobre a folha, para que não precise majorar em 125% o mercado nacional. Esse é outro absurdo, né? As pequenas e médias empresas vão ter que pagar 125% a mais, porque algumas gigantes estão isentas de pagar qualquer tipo de imposto. Isso é um dos trabalhos bastante fortes, também nessa questão de terceirização, influenciando e não deixando que o projeto em cima da TI seja contaminado. Porque o metalúrgico... Sim, então quem é da metalurgia faça uma lei que defenda eles, mas não contamina os problemas que não são do nosso setor. É isso que a gente está querendo fazer, não deixar que sejam contaminados ao setor de TI com problemas de outros setores.
Porque o trabalho é desgastante, porque os braços, porque isso, porque o corpo. Sim, mas o nosso não tem esse tipo de situação. Então vamos seguir com os nossos eventos, de aproximar os nossos associados, os empresários, para que possam, nesses ambientes de network, além de aprender, também fazer negócios, né? Que é o objetivo, acho, principal de qualquer empresa. Cumprimentos pelo trabalho, tá? Mais uma vez, um abraço. Tchau, tchau, um abraço. Bem, o palestrante de hoje é o Miguel Petrilli, da IT Media Information Technology, né? Que é tecnologia da informação, que é uma empresa que existe há 18 anos, surgiu em São Paulo, né? E o Miguel é sócio fundador e é o palestrante de hoje desse Mesas TI, desse grande evento do setor de tecnologia da informação promovido pelo CEPRORGS. Miguel, prazer te conhecer. Prazer é todo meu, Casagrande. Um prazer estar aqui no Rio Grande para poder passar. Na verdade, a palestra de hoje está focada numa pesquisa que a gente faz. Nós somos mídia, né? Como vocês também, veículo, e a gente tem dois tipos de conteúdo. Tem o conteúdo mais jornalístico e temos também um conteúdo que a gente qualifica de proprietário por ele vir da própria comunidade. É isso que eu vou compartilhar com a nossa audiência aqui hoje, todas as empresas do CEPRORGS, e faço isso com muito orgulho. É preciso planejamento nesse teu setor, né? Bastante. Planejamento, mas a coisa da experiência, do know-how, conta muito, né? Bastante, bastante. Na verdade, eu me sinto bastante confortável em falar sobre tecnologia da informação, porque eu fui... O termo hoje é CIO, como você sabe, Casagrande, que é o Chief Information Officer, né? Mas antigamente era o gerente de CPD, né? Do Centro de Processamento de Dados. Alguns mais novos provavelmente nunca ouviram falar nisso, mas era onde se processavam todos os dados das empresas. Eu fui um gerente de CPD na década de 80, então a partir dessa experiência toda, desde 91, junto com um sócio, a gente começou o trabalho com a Byte Brasil, que muitos devem se lembrar da revista Byte que a gente trouxe para o Brasil, e a história de ter mídia como mídia de negócios começa a partir de 97. Então já é uma longa carreira artística, digamos assim, o que nos traz essa experiência, né, e o que também nos permite ter esse contato com os profissionais de tecnologia da informação, tratando-os como membros de uma comunidade. E essa comunidade nos passa a informação e a gente devolve essa informação para a comunidade. Tu sabes que eu não me surpreendi com a tua brincadeira de carreira artística, porque para empreender, para inovar, para crescer no Brasil é preciso ser artista. Com certeza, para você ser um empresário, e eu estou nisso desde 91, já vão 25 anos, fui executivo de multinacional antes disso, e não vou te dizer que tudo foram flores. Na verdade, a gente teve que quebrar muita pedra. O país não é um ambiente agradável, digamos assim, para empreendedores. Ele é muito hostil aos empreendedores, complica muito a vida do empreendedor, e o empreendedorismo, eu acredito que é a grande alavanca para o desenvolvimento desse nosso país. Existe muita cultura de empreendedorismo nesse país. Falta condições para que todos os empreendedores aqui na plateia hoje, com certeza, teremos vários deles. Eu acredito que essa minha constatação não é só minha, acredito que muitos compartilham dessa minha ideia de que falta incentivo para o empreendedorismo no Brasil. Eu vi recentemente, Miguel, um estudo de uma consultoria americana feita com 60 países sobre justamente ambientes aprazíveis para se investir, para se empreender. Entre 60 países, o Brasil era o 54º. Nós estávamos atrás, por exemplo, logicamente, da Venezuela, tá? Mas assim, entre 60, nós estamos na posição 54. Tu és um otimista, tu achas que no médio prazo, no longo prazo, virá esse jogo? Porque nós temos um povo trabalhador, nós temos grande extensão territorial, nós temos jovens que estão, sabe, querendo morder o garrão, loucos para fazerem a diferença. E aí? Eu vejo o copo sempre metade cheio, Casagrande, sempre um otimista. Dou um exemplo, a própria IT Media
É um case de sucesso, 18 anos nesse mercado, em mídia, você conhece bem isso, não fazendo parte dos grandes grupos, em uma mídia segmentada, né? Mídia de negócios, como a gente faz, com a função de aproximar quem quer comprar de quem quer vender no mercado de tecnologia da informação, por exemplo, né? Com a missão de informar, de conectar pessoas e de gerar negócios. É bastante simples, né? Informação conecta as pessoas, incentiva a geração de negócios. Isso a gente vem fazendo esse tempo todo no setor de tecnologia da informação. Como você falou de empreendedorismo, a gente acaba de lançar uma aceleradora para startups, para aquelas empresas que estão começando dentro da própria sede da ITMID em São Paulo. A gente montou uma aceleradora para trabalhar jovens que têm uma boa ideia e não tem como colocá-la no mercado. Então, aqueles 2 sócios, 3 pessoas, a gente tem um ambiente dentro da empresa, nós damos toda a infraestrutura, trabalho de aceleração mesmo nos moldes que existe na Alemanha, uma muito grande, a Rocket, e que existem também na Califórnia, para dar chance para esses empreendedores ficarem pelo menos 6 meses dentro da ITMídia, onde a gente está dando todo o coaching, nós damos toda a infraestrutura de tecnologia jurídica, ensinamos a ele toda a governança e principalmente colocamos esses jovens em contato com as empresas. Nós damos o chamado go-to-market para essas empresas. Se eu não acreditasse no empreendedorismo, a gente não estaria fazendo isso. Ou seja, dá para fazer, a gente tem que acreditar. Dá, com certeza, e eu acredito na iniciativa privada. Eu acho que nós temos que nos preocuparmos menos com a situação econômica do país, nos preocuparmos mesmo com os nossos governantes, seja em que esfera for, federal, estadual, municipal, e nós temos que dar a nossa contribuição, temos que fazer a nossa parte. Com certeza, a iniciativa privada, esses empreendedores do CEPROC que cá estão, tem condições de levar não só a tecnologia da informação do Rio Grande do Sul, mas dar a sua contribuição para o desenvolvimento da tecnologia da informação no Brasil como um todo. Cumprimentos pelo trabalho e te desejo uma bela palestra. Muitíssimo obrigado mais uma vez, agradeço ao CEPROG a oportunidade e espero contribuir realmente para o desenvolvimento do setor de TI aqui no Rio Grande do Sul. Satisfação encontrar o diretor financeiro e de interiorização do CEPROGS, o Marcos Casagrande, que desceu a serra. Eu sempre te pergunto, natural, porque tu és de Caxias. Prazer te encontrar, mano. Igualmente, né, Diego? A gente sempre tem um prazer muito grande em te receber aqui, nos apoiando sempre, né, e dando essa cobertura, né. E mais um evento do CEPROGS, né, o Mesa TI, que a gente, infelizmente, eu particularmente não posso prestigiar tanto quanto deveria, né, por questões de... Mas sempre está lotado, né? Não sei se já notado. Cheio sempre. Hoje 200 pessoas em torno disso. Isso aí demonstra bem a falta que faz esse tipo de evento, né? Na nossa área, né? E o CEPROS tem se, através do Donald, né? Do diretor Donald, que é o diretor de marketing, tem se esmerado nessas questões aí. E nós queremos que isso continue, que cresça, né? Provavelmente até para o ano que vem, para os próximos anos, que a gente invista mais, inclusive, nessa área, né? Marcos, é muito importante o trabalho que vocês fazem, essa representação que vocês fazem, sindical, associativa, e as pessoas, os brasileiros, deveriam se engajar mais nisso, para que se possa lutar pelas coisas que são importantes, cada qual na sua área. Há objetivos que são comuns a todos os brasileiros, mas há objetivos específicos, como por exemplo a área de TI. É um setor extremamente empreendedor que precisa ter mais incentivos, nem que sejam determinados, vocês conhecem mais do que eu, mas vocês sempre falam nisso, determinadas mudanças de legislação para que o setor possa de fato decolar e competir com o setor no exterior. Pois é, Diego, isso é um tema muito importante para nós e é bom que tu tenha colocado isso, porque a gente sempre quer ter essa oportunidade de falar. Nós hoje, por exemplo, o CEPROGS é a única entidade no Brasil que está batalhando perante o governo federal, perante as instituições do governo federal,
para tentar resolver um impasse que se criou com a história da desoneração da folha, que todo mundo tem acompanhado, mas parece que a nossa área em específico, as pessoas pararam, estão letárgicas, não sabem o que fazer. Nós temos uma proposta que a gente está enviando através da FENAINFO, inclusive, né, justamente para resolver um problema, que são os milagres que acontecem no Brasil, em que empresas exportadoras, tipicamente grandes empresas internacionais, têm benefícios que as empresas nacionais não têm. Por exemplo, como isenção da contribuição da Previdência Social, né? E as empresas pequenas não têm isso, né? Então são lutas que a gente está fazendo, tentando fazer, né? E conclamando todas as entidades nacionais a que participem disso. O problema está no entender isso, e graças a Deus a FENAINFO entendeu. Nós estivemos no Rio de Janeiro, eu e o presidente Edgar estivemos na semana retrasada no Rio de Janeiro, e a FENAINFO conseguiu entender isso e comprou essa luta para nós, porque senão me parece que a nossa área em determinados momentos acaba se acomodando de uma maneira assim tão absurda que a gente não consegue entender por quê, né? É necessário que os políticos, os representantes de todos os partidos se unam em prol dessa causa que só vai beneficiar o Brasil. É dar competitividade às nossas empresas. Esse é o ponto. Mas isso não resta dúvida, porque assim, enquanto lá fora as empresas, principalmente de tecnologia, passam a ter todo o tipo de incentivo dos governos, porque isso é uma área produtiva, uma área que traz retorno e é uma área limpa. Estratégica. Estratégica, inclusive, exatamente, bem colocado. E aqui no Brasil parece que também os políticos não entenderam esse problema ainda. Então, os políticos, e eu aí falo em todos os níveis, municipal, estadual, federal, estão preocupados em atrair fábrica de caminhão, fábrica de trator, fábrica de não sei do que são normalmente empresas que países de primeiro mundo estão querendo se livrar dessas empresas, porque são poluentes, geram uma série de problemas, então empurra para o Brasil, que o Brasil está aceitando. Quando, na verdade, a grande riqueza está no conhecimento, está na tecnologia, e isso, ninguém está preocupado com isso. É triste isso para o Brasil hoje. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um abraço, Marcos. Obrigado, Diego, e a gente sempre está à disposição aí. Bom que tu esteja conosco aí. Obrigado. Bem, o José Renato, que está aqui comigo, é empresário, empreendedor, é o fundador, é o criador, vamos dizer assim, da GetNet, que é essa empresa referência, que se tornou uma gigante, começou aqui no Rio Grande do Sul, na área de tecnologia da informação. Para que os senhores e as senhoras, muitos sabem, mas fiquem bem a parte do que eu estou falando, é a empresa do cartão de crédito, né? Uhum. Né? A parte visível dela é quando a gente bota o cartão de crédito ali, as maquininhas são... muitas das maquininhas são GetNet, né? Para a gente encontrar, Zé Renato. Bom, primeiro assim, a ideia é o seguinte, eu fui convidado para o mês de TI agora em setembro, o Edgar me convidou para contar um pouquinho de como é que é criar uma empresa do zero e fazer uma empresa se tornar grande, nem gigante como se tornou a GetNet. Então, aí tu vai contar isso. Vou contar um pouco dessa história, falar um pouco das experiências, né, contar um pouco dos causos internos, as coisas que deram certo, as que deram errado também, porque o importante também é saber o que deu errado e como é que a gente soube lidar com essas questões. Então, a ideia é dividir, né? Dividir com as pessoas, contar, poder ajudar o máximo de pessoas com o que a gente viveu, para poder ajudar as pessoas que estão vivendo um momento parecido, porque ser empreendedor no Brasil é uma coisa muito difícil. Então tem muitas dificuldades, tem toda a dificuldade da estruturação tributária, tem toda a dificuldade da falta de capital, tem a dificuldade de mão de obra, tem todo um conjunto de coisas que dificultam, mas um pouco disso eu vou falar lá em setembro, contar como é que a gente conseguiu lidar com todas essas dificuldades e o que fez, né? E basicamente eu gosto de reforçar sempre que 3 itens são sempre fundamentais, né? Eu acho que quando tu cria uma empresa, uma startup, 3 coisas são fundamentais. A primeira delas é tu ter um sonho factível. Muitas pessoas têm sonho, mas ele não é factível. Tem que ser um sonho que tem que ter um pouco de pé no chão. O segundo é que tem que ter uma equipe empreendedora, não basta ser só um líder, né? Ninguém faz uma empresa de um homem só, né? Tem que ser uma equipe empreendedora. E terceiro, tem que encontrar investidores que confiem, que acreditem tanto no sonho, que vejam que ele é factível, quanto na equipe. Então tem que ter esse tripé que eu digo que é o tripé de uma startup vencedora. E para poder solidificar isso tem que ter muita resiliência, né? Tem que ter muita confiança. E quando eu falo resiliência, não é a teimosia, aquele cabeça dura que vai fazer alguma coisa e ficar dando a cabeça no erro, não.
é a pessoa que não desiste fácil, mas que, na medida que encontra algum erro, que ele se corrige e se reposiciona rapidamente. Então, esse é um pouco do que um pouco do resumo, né? Um resumo do que eu vou comentar nesse painel. O José Renato vai palestrar aqui no Mesas TI em setembro, que é, portanto, mais um evento imperdível. Em que ano começou a GetNet? 2003, maio de 2003. Nós começamos uma empresa do zero. Como? Dá um briefing, assim. Foi muito bacana. O grupo tinha uma necessidade, o grupo empresarial, o principal investidor da companhia, de poder capturar os cartões da empresa que já tinha, que era a Goodcar. Só que eles tinham uma dificuldade muito grande de, como é que eu vou fazer isso, né? Então me procuraram, eu trabalhei muitos anos no Banrisul, lá com toda a parte de canais, produtos eletrônicos do banco, o Banricompras, tudo, com essa experiência. Essa experiência toda e com um pouco de vivência de ir no exterior, de ver eventos, me deu uma bagagem para poder modelar uma ideia, um conceito de como é que poderia funcionar uma empresa de transações eletrônicas no Brasil. Então esse conceito Full Service Provider eu comentei com os investidores, eles gostaram muito da ideia e a gente começou a trabalhar junto. Aí a gente começou a empresa do zero, era eu e mais 8 pessoas, eram 9 pessoas. 9 pessoas? E quando a gente fez a venda da companhia para o Grupo Santander em julho do ano passado, a companhia ela tinha mais de 2.700 colaboradores diretos, mais de 1.300 indiretos, né? Que valor que foi na negociação? A venda foi publicada, né? Tudo foi um valor bem expressivo, foi um valor na parte inicial de 1 bilhão e 200 milhões de reais, né? E tem uma outra parte que vem depois na conclusão do deal dentro desse arranjo que foi feito de negociação. Só 1 bilhão e 200 milhões? Não. Brincadeira. Tu vê, uma empresa, olha que interessante, uma empresa que começou contigo e mais 8. Mais 8 pessoas, 9 pessoas, fazendo do zero. Então isso que é legal, né? Eu acho que isso, contar uma boa história, a gente vê, eu tenho participado também de um apoiado da Endeavor, não sei se você conhece uma ONG, né, que apoia empreendedorismo. Claro. Aliás, eu tenho citado a Endeavor, porque a Endeavor recentemente trouxe um estudo sobre o empreendedorismo nas capitais brasileiras. E infelizmente nós estamos mal posicionados, nós aqui de Porto Alegre. E a capital, segundo a Endeavor, mais aprazível para se empreender é Florianópolis. Pois é. Mas sabe que um pouco disso a gente comenta bastante dentro de todos os empreendedores de TI do Estado, né? A gente tem um desafio importante que é poder consolidar. O Estado ele tem uma matriz muito boa sobre vários aspectos, mas o que fazer mais? Eu tive a oportunidade no ano passado, passar alguns dias, passei na verdade mais de uma semana lá estudando e analisando o Silicon Valley, né? Para entender o seguinte, o que eles têm de tão interessante e o que a gente podia trazer para cá. Bom, na verdade, a gente tem muitas iniciativas, mas falta para nós ter um ecossistema completo, quer dizer, algo que possa preencher vários pontos que pode viabilizar uma startup, que é como, por exemplo, a questão do acesso a capital de maneira mais estruturada, para vários níveis de empresa, quer dizer, uma coisa é uma empresa que está inicial, outra coisa é uma empresa que está um pouco maior, quer dizer, como calibrar esses diferentes investidores, isso aí no Brasil não tem, em Porto Alegre não tem, mas o Brasil não tem. Então, eu acho que esse trabalho que a gente tem feito com a Endeavor, eu tenho atuado como mentor da empresa, da ONG, né, é de apoiar essas empresas que estão iniciando, que estão como startups, para o que elas precisam fazer para poder fazer as conexões, juntar as pontas, como se diz, né, poder fazer para poder, e dar um apoio para explicar ao pessoal, isso aqui vai por ali, vai por lá, não insiste em tal coisa, quer dizer, de poder, isso aí é algo que o Brasil não tem. Então, isso é algo que a gente precisa fazer e a TI é decisiva nisso, né? Então, eu acho que eventos como esse que está aqui do CEPOX, assim, de mesa de TI, eu acho que são muito bacanas porque eles ajudam a fazer essa interação e ajudam a formar esse senso de equipe, esse senso de união que a gente precisa. Só que nós também não precisa ser uma união de empresários, né? Universidade e governo. Eu acho que esses três precisam atuar de maneira conjunta para poder fazer essa grande transformação do ecossistema para a gente possa ter algo inicial, né? Como um Silicon Valley, né? Por exemplo, um lugar que a gente visitou lá foi a Stanford Research Institute, né? O Instituto de Pesquisa de Stanford, que é um órgão que foi criado em 1946 para fazer a conexão entre empresas e universidade. Imagina, 1946. Então, e nós recém estamos iniciando isso agora, há poucos anos, né, que o Brasil começou a fazer isso. Então, quer dizer, a gente está muito atrás nisso. Então, a gente precisa recuperar esse tempo perdido, né? Mas isso precisa ser uma iniciativa muito forte dos empresários, do governo e também, né, das universidades. Quer dizer, precisa conectar esses três vetores importantes para que a gente possa ter esse ecossistema. Um abraço, cumprimentos. Bem, o Carlos Roberto, que está aqui comigo, é presidente do GU-CIO do Rio Grande do Sul, que é o grupo dos CIOs. Um CIO, para quem não sabe, é o Chief
Information Officer. É diferente do CEO, que é o executivo, né? Exatamente. Que é o executivo. Então, vocês são os caras que cuidam da área de TI das empresas. Perfeito, é isso mesmo. É isso. Bom, esse grupo surgiu quando, Nascimento? Ele já tem há muito tempo no Rio Grande do Sul, né? São grupos que tem em todo o Brasil, mas aqui já tem há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Tu estás presidindo e quantas pessoas fazem parte? São 40 pessoas que fazem parte e responsáveis pelas áreas de TI das maiores empresas do Rio Grande do Sul. São líderes, portanto. Perfeito, são líderes de TI. Exato. De TI. E tu és da Randon, tu és gerente executivo da Randon desse setor, desta área. Isso. A gente na Randon tem o Centro de Serviços Compartilhados, né, que tem algumas áreas da empresa, de todas as empresas, prestando serviço para todas as empresas, e a área de TI é uma delas que compõe o Centro de Serviços Compartilhados. A Randon, que é uma gigante, né? Quantos funcionários tem a Randon? Hoje em torno de 9 mil funcionários. Ou seja, 9 mil funcionários, uma empresa que começou pequenininha lá com o seu Raul Randon, né? Acho que com o irmão também, né? Isso, ele, o irmão dele, o seu Ercílio. Uhum. E hoje uma empresa gigante. E aí vocês têm uma enorme responsabilidade, né? Porque hoje tudo é informática. Exatamente, a informática hoje ela é a forma como você consegue tratar a informação na empresa, né? Seja desde relacionar com o cliente, vender, produzir, né? Comprar, então ele está ligado a todas as áreas da empresa. Sim. Como é que tu está vendo o momento aí que nós estamos passando? O momento em termos econômicos é mais complicado, né? E a gente tem que fazer o equilíbrio aí entre manter a atualização de um ambiente tecnológico, né? E também buscar adequação de custos, né? Em função do momento. Então é o equilíbrio, né? A área de TI, ela tem que estar sempre equilibrando esses dois pratos aí ao mesmo tempo. Ora, o interessante é que a área de TI consegue dar resultados bem perceptíveis, né? Em termos de, por exemplo, diminuição de custo e aumento de rentabilidade, por exemplo. Ela ajuda bastante, né? Quanto mais você consegue, às vezes, automatizar os processos através de sistemas, né? Você consegue também fazer com que a qualidade do processo tenha mais sinergia. Em suma, né? O produto final gerado ele tenha mais concordância com toda essa parte aí de qualidade, custo, equilíbrio dos dois. E esses eventos, mesas TI, qual é a tua opinião, assim, como uma liderança do setor? É muito importante a gente participar, né? Muitas vezes você aqui conhece as empresas de TI do Rio Grande do Sul, com quem você pode eventualmente estar fazendo negócio no futuro, conhece pessoas pares seus em outras empresas, então acho que isso é um evento muito importante e que torna, além do relacionamento, também forma de, quem sabe, no futuro a gente está fazendo alguns negócios. Um abraço, Nascimento. Obrigado, igualmente. Bem, o Márcio Girão é o presidente da FENAINFO, que é a Federação Nacional das Empresas de Informática. É a federação dos sindicatos patronais, como por exemplo o CEPRORGS. A base de vocês, não é, Márcio? É o Rio de Janeiro. Tu estás hoje prestigiando esse grande evento CEPRORGS, que é o Mesas TI, e engajado aí nessa luta para tornar, né, o meio de TI mais competitivo, né? Que os governos possam modificar as legislações, aprimorar as legislações existentes, para que vocês possam realmente competir, prosperar, produzir, gerar mais emprego, essas coisas todas. Gerar riqueza para o país, né? As nossas empresas são de base tecnológica, essencialmente, e no mundo inteiro as empresas de TI, quer dizer, são as empresas que mais alavancam as riquezas dos países mais desenvolvidos. Nós queremos que o Brasil faça parte desse Gs, né, que se amplie o G, e que o Brasil e aí o setor de TI pode ser, quer dizer, deve ser um elemento importante nessa questão. E o governo reconhece isso.
né? Existem vários programas ligados ao desenvolvimento de novas empresas, startups, apoio às empresas existentes, e nós estamos trabalhando com o governo, com os parlamentares, com o Congresso Nacional e com os nossos sindicatos para fazer isso acontecer com cada vez mais vigor. Há uma estrada muito longa pela frente nesse sentido, mas nós estamos trilhando. O senhor é um otimista? Sem dúvida, sempre. Às vezes a gente tende a ficar pessimista por certas conjunturas que acontecem no país e até no mundo, mas a gente imediatamente esquece isso e voltamos ao otimismo. É possível, então, quer dizer, o país evoluir, sobretudo na área, falando especificamente na área de TI? Com certeza. Não só é possível, como é um dever nacional. Evoluir na área de TI representa soberania para o país, representa um país mais rico e, com isso, um país que possa ampliar a sua distribuição de renda, diminuir as desigualdades. Isso você faz com riqueza, né? Então não é só que é possível, é um dever nacional desenvolver uma indústria tão importante hoje no mundo como a indústria de TI. E o que falta para os nossos representantes entenderem isso? Em todos os níveis, né? No executivo, no legislativo, no judiciário, da prefeitura, passando pelos estados, chegando na União. Eu acho que eles já entendem. Tem dois problemas que são importantes nessa questão, foi bem abordada por você, que é a questão de métodos. Os nossos métodos para desenvolvimento nacional, desenvolvimento de base tecnológica, às vezes não estão adequados. Então a gente pode ter vários exemplos de coisas que poderiam ser melhor elaboradas. Por exemplo, a ligação da academia com as nossas empresas, trazendo mais conhecimento, ciência, que transforme isso em tecnologia, é uma coisa que não está muito bem definida no país. Não funciona, como nos países mais avançados. E outras questões de mais integração do governo com os representantes das empresas de TI também precisa evoluir. Então eu acho que isso é o que a gente trabalha constantemente, nesse sentido, ou seja, nós precisamos de um projeto nacional, a verdade é essa. Nós não temos hoje um projeto, existe o Brasil TI Maior, aliás, o Brasil Maior, onde está inserido o TI Maior, com uma série de ações, mas elas não estão ainda completamente integradas com a sociedade, com o segmento das nossas empresas. Isso precisa evoluir. Cumprimentos pelo trabalho. Obrigado. Um abraço forte. Um abraço. Bem, o Diogo Rossato, que está aqui comigo, é sempre uma satisfação encontrá-lo, é o vice-diretor financeiro do CEPRORGS. Mais um grande evento, hein? Mais um Mesas TI, trazendo um palestrante, inclusive, de fora do Rio Grande do Sul. Que bacana, né, Diogo? A gente está, mais uma vez, bastante gente, né? Parece que cada vez está maior. Eu estava falando com o dono, a gente vai ter que aumentar esse espaço aqui, porque que bom que o pessoal do setor está atendendo o apelo aí, tem comparecido. E o Miguel, realmente, ele tem um apelo bem interessante, acho que para nosso momento do país, assim, eu acho que vai bastante ao encontro do que os CIOs aí devem estar buscando, que é a redução de custo, né? Então, nós como fornecedores aí, mais do que nunca temos, vamos dizer assim, espero que todos tenham a solução para o que os CIOs estão buscando, que é efetivamente a redução de custo. Empresas de TI, creio eu que efetivamente, pelo menos a minha tem, a maior parte das empresas que a gente tem conversado, tem soluções aí que podem automatizar processos, reduzir custos, ter um retorno de investimento alto, um investimento inicial para depois ter um retorno de investimento bacana para as empresas. Acho que se a gente conseguir ter esse viés, eu acho que a gente tem um futuro promissor aí para as empresas e para o nosso setor. Agora, passa pela tecnologia, né? Normalmente sim, né? Não adianta. Hoje a gente participa de reuniões e conversa com outras pessoas até do meio público também, né? Meio privado, e a gente vê que, cara, desliga um computador ali, desliga um servidor, a coisa não funciona mais, né? Então a nossa dependência com a área de TI hoje ela é muito grande e espero que ela realmente só aumente, né? Mas efetivamente a dependência da TI hoje em dia ela é muito grande e, como eu disse, se o viés hoje é a redução de custo, eu acho que todos nós temos soluções para que isso aconteça, seja no estado, no país, no mundo inteiro, para a gente poder contribuir com relação a isso. Diogo, como é que tu achas, além da redução de custos, que é fundamental, tu está dizendo, como é que tu achas que as empresas do setor de vocês, da área de TI, devem enfrentar este momento desafiador da economia brasileira? A economia não está bem, né? Está doente. Como enfrentar, como atravessar isso
sem encolher demais, né? Porque também não adianta o cara encolher, porque depois a economia volta e aí o esforço é muito maior. Tem um bannerzinho que está rolando nas redes sociais aí, que eu achei bem básico assim, mas eu achei curioso, que é a questão da crise, né? Aí tu tira o S da crise e fica CRI, né? Então, eu acho que esse é o caminho. As pessoas têm que ter, os empresários, né? Empresários do meio de TI têm que ter criatividade para a gente... Eu não vou colocar inovação, porque inovação já é uma palavra um pouco tanto batida aí no setor, e se uma empresa de TI não é inovadora, acho que dificilmente ela tem uma vida longa, vamos dizer assim, né? Então a inovação já está inserida. Mas eu acho que a criatividade para estar criando oportunidades de negócio, tanto para quem demanda, tanto para estabelecer parcerias de negócios, eu acho que esse é um grande caminho para que a gente possa ter manter o negócio do tamanho que está hoje e não encolher. Porque realmente as previsões aí que nossos economistas dizem que o ano que vem a gente vai ter a retomada do crescimento, e se isso acontecer, as empresas têm que estar preparadas também para isso. Então, encolher muito eu acho que não seria o caminho. Criatividade eu acho que é a linha aí da gente seguir e poder abrir novas frentes aí para ocupar as pessoas que estão com a gente, mesmo não tendo o negócio básico, aquele que nós tínhamos no mês a mês, né, dia após dia. Um abraço. Obrigado, gente. Valeu. Bem, o Eduardo Boff, que está aqui comigo, ele é gerente comercial da Qualitor, que é uma grande parceira do Ceprorgs nesse Mesas TI, patrocinador Gold, e uma empresa que também tem história, uma empresa reconhecida, com muito know-how nesse mercado de tecnologia da informação. Prazer te reencontrar aqui, Eduardo. Igualmente. Muito obrigado pela participação. A Qualitor está patrocinando o evento justamente com a preocupação de trazer ao mercado de TI uma solução capaz de promover uma melhor gestão do atendimento, com redução de custo e otimização dos processos de atendimento. Quantos anos tem a Qualitor? São 13 anos de atuação e o Grupo Constat já são 25 anos. Bom, me conta o seguinte, como é que está a expansão, sobretudo nos últimos anos? Eu sei que vocês tiveram uma grande expansão. Correto. Fruto muito da expansão também do portfólio. A Qualitor hoje, além do mercado de TI, nós atendemos também o mercado de SAC, ouvidoria e shared service. Então, nós começamos com a prática de atendimento dentro da TI e aperfeiçoamos também essas práticas de gestão de atendimento para os públicos de suprimentos, manutenção predial, RH, administrativo financeiro, onde também usam as práticas para otimizar o seu atendimento. Bom, uma das saídas para o país é que a gente possa ter mais empreendedorismo, a gente sabe disso. Correto. Os governos, eu sempre digo isso nos meus espaços, quer dizer, os governos eles não geram riqueza, né? A iniciativa privada é a grande locomotiva, né? E para que a iniciativa privada possa produzir mais e melhor, passa pela área de TI, Com certeza. né? Passa pelas soluções que vocês criam. Com certeza. Sempre que quando nós apresentamos o Qualitor, nós tentamos mostrar a importância da estratégia do Qualitor dentro da empresa, entender quais são os problemas iniciais e qual é o foco para otimizar atendimento e reduzir custo. Então, uma das premissas das nossas apresentações comerciais é uma venda muito consultiva, onde a gente apresenta a estratégia, traça também as expectativas táticas e operacionais do produto. Então, nós conseguimos hoje promover um produto extremamente competitivo no cenário nacional, combatendo o mercado global, que é muito forte também, e participando com certificações internacionais e promovendo isso dentro dos nossos clientes. A nossa reputação está em cima da nossa base de clientes. Dá um exemplo para mim, Zé, na prática, de um negócio que implantou o sistema de vocês e que deu um up também em função disso. Por exemplo, nós temos casos de clientes onde o volume de ligações é extremamente elevado. Então nós analisamos o processo de atendimento e otimizamos com integrações e outras facilidades de abertura e fazemos esse mapeamento completo. Normalmente, com a implantação do Qualitor, gera um aumento de 25% de produtividade das equipes de trabalho. Uma redução de pelo menos 10%, porque o Qualitor oferece autoatendimento. É o cliente final tentando resolver o seu próprio problema e o próprio Qualitor promovendo isso através dos seus fluxos de trabalho que foram mapeados. Excelente, hein? Ou seja, baixa custo, ganha em produtividade. Exatamente.
É isso mesmo, esse é o nosso retorno do investimento, quando a gente mostra o ROI do Qualitor é exatamente isso. A gente consegue promover, porque é importante que o cliente saiba qual é o custo do seu atendimento. Quando ele tem isso, com essa certeza, quanto custa um chamado, quanto custa uma ordem de serviço, nós conseguimos promover essa redução, com facilidades de outras formas de atendimento. Inclusive lançamos no ano passado uma integração, inclusive com o Facebook, onde a empresa, através dentro da sua fanpage, ela pode abrir um chamado dentro do Qualitor para entregar mais opções de abertura, não só pelo atendimento telefônico, que é o atendimento mais caro. Vocês estão de parabéns. Cumprimentos. Muito obrigado pela participação, estamos à disposição.